Ele olhou assim, aí o caboclo d'água. Todo mundo falava nele, muitos anos. É o caboclo d'água. Aí, mesmo dentro d'água, ele correu e ele nadava igual a peixe, esse homem. Podia estar cheio, o rio passava. E correu, chegou em casa até com a boca aberta. Com a boca aberta mesmo. O que foi, Doca? O caboclo d'água me deu um garoto dentro do rio. Eu vi ele marrom, corpiludo, e os olhos dele igual dois tomates maduros daqueles grandes. Que naquela época, quase que tinha só esses tomatinhos pequenos, sabe? E depois que pegou, melhorar a produção de tomate, ele ficou aqueles grandes. Dois tomates daqueles grandes, mas vermelhos. Aí, mas mesmo assim não parou de saltar não. No outro dia saltava e não viu mais também não correu mais não. Em 64, morreu o padre José Epifânio. Morreu o padre José Epifânio na hora de encomendação. No coro, mais de 200 pessoas dentro da igreja. E o harmônio tocou sozinho. Aquele harmônio antigo de Force. Aí foi gente encarregada para ver lá, chegou lá o harmônio fechado, Realmente foi com cadeado e tudo. Como é que o harmônio pode dar notas? Deu as notas direitinho, e aí o povo acumulou. Na hora da missa, todo mundo olhou para trás. Todo mundo, eles estão reformando a igreja. Na época, era uma reforma anterior dessa, sabe? E uns 8 homens aqui nessa barbearia, 11 horas da noite, um barulho na igreja, não tinha ninguém lá, sem luz, sem nada. Assim, ó, subindo, 72 degraus. Nós chegou lá em cima, um dos colegas disse, ô colega, o que você está fazendo aí? Aí quem é que ela tinha tampava obra de construção, tijolos. Batia no chão e explodia. Vai esse cara com medo, os 8 homens correram. Nós chegamos lá atrás da igreja, o que já estava bufando lá. Um trem bufou, assim, muito forte mesmo. E eles foram tudo para casa, de galope, acontecendo nessa igreja aí. A gente passava o dia lá, mas quando chegava à tarde, a gente tinha que retornar cedo. Às vezes ela mandava até um dos meninos com a gente até nas pedreiras para passar a gente, porque a gente tinha medo, né? Olha que o caboclo d'água está lá nas pedreiras agora. Então a gente vinha com medo danado. Aí ela mandava um dos meninos dela vir com a gente até passar nas pedreiras, e aí a gente vinha e ele voltava para casa dele. Lá existia uma gameleira, que eu não sei se existe ainda, existia uma gameleira nessa pedreira, que era do outro lado da estrada. Arrependido. Do outro lado da estrada. E a gente, assim, tinha que voltar mais cedo lá da roça, pra gente não passar a noite ali, porque ali ficava o caboclo d'água. Passava todo mundo, quando era menino, então todo mundo corria, porque realmente a gente tinha medo. E eles faziam medo na gente. Eu acredito no caboclo d'água, assim. Desde pequena eu ouço as histórias, agora eu não sei, assim, nunca vi, né, mas... E assim, eu achava interessante que o pessoal que ia pescar e tudo, muita gente fala, cuidado com o caboclo, hein? Não, a gente não podia pescar. Olha, quando eu era pequena, o Senhor sempre falava que viu o caboclo d'água. E ele era, assim, corpo longo, pernas curtas. Ele era peludo, puxada marrom. E ainda falava assim, que ele tinha um olho vermelhinho, maior do que um tomatinho. Era deste jeito. Entendeu? Mas eu era muito pequena na época, então não me recordo. Eu lembro que eles falavam que ele não tinha um pé, que era um peixe, sabe? Que era mãos assim, né? As mãos, era um peixe. Eu não lembro muito da história, assim, de falar se é igual ou se não é. Eu lembro que a gente tinha muito medo. Ele
assoviava, né? Fora de horas, na beirada do rio, que eles falavam. E sussurrava, né? Como que é? Eu não sei. Não... É, umas coisas assim, que às vezes quem passava fora de hora nas estradas, ouvia lá de baixo, a estrada mais alta, ouvia algum barulho, que era ele. Aí o pessoal ficava todo com medo. O pessoal vinha a pé das roças, né? Para as festas que tinha aqui na cidade. Mas eles contavam, todas, eles reuniam numa fogueira, faziam velório, o caboclo d'água, saía essa história. Depois afastaram, afastou muitos anos sem mexer com isso, sabe? Porque morreu o Zé, né? E acabou aquela história. Aí ficou, e eles mexendo com o negócio de caboclo d'água. O cara vê o bicho lá e me chama, pra mim ir lá ver se era o caboclo d'água. Aí eu fui, nós ficamos 3 dias lá, dormimos lá na beira do rio, fizemos um fogo lá, disse que acendesse no fogo, pegava o peixe e nós amarrava na vara, numa vara dessa peixe, né, e ficava de pendurado, na beirada do rio, para ele vir, né, não veio nada, não era nada disso, eu vi foi outras coisas, que tem um que passa aqui dentro d'água, sabe, passa 5, 6, 7 de uma vez, mesma coisa de nós. Sabe, o rosto, mas sabe como chama? Lontra, lontra, é a mesma coisa de gente, igual a gente mesmo, você olha assim, é uma criança, rapaz, às vezes é velha, de muitos anos, né? Parece criança, faz até dó matar, eles matam. Estava atravessando uma canoa e vi um arranhado debaixo da canoa, como tivesse passando uma mão. Naquilo eu fiquei preocupada já com a coisa, que eu sabia do caso que estava existindo. Eu fui pegar um pedaço de pau de lenha que estava comigo, que eu pude pegar, e fiquei com ele na mão. Quando eu olhei para a beira da canoa, que eu vi um balanço, a mão dele estava segurando a canoa para virar. Eu olhei bem e falei, Conceição, que estava dirigindo a canoa, segura bem esse arame que pode escapulir com a gente para água abaixo. Ela foi e firmou com muito medo. Eu falei, não precisa ter medo não. E o pau de lenha que eu estava com ele na mão, eu peguei ele, segurei firme mesmo. Na hora que eu vi aquele mãozão grande, uma mão peluda, grandona, segurou na canoa, que balançou, eu vi o balanço que ia virar. Quando eu vi que ia virar, eu peguei um pedaço dos pau de lenha que eu estava com ele e fui na mão dele e dei uma bordoada com o pau de lenha. Quando eu dei a bordoada, ele caiu para baixo e eu ainda vi ele nadando assim uns 5 metros. E era muito interessante que era uma história que não tinha jeito de você estar mentindo, porque todos contavam iguais. A minha avó contava, o meu pai contava, meu bisavô contava. E ele bagunçava o ouro do meu pai todo. Meu pai tirava ouro ali, fazia um buraco, o dia inteiro eles trabalham. Eles cavam o dia inteiro, pega as pedras, colocam do lado as pedras, pega capinho, cerca, junto com várias varinhas. Para no outro dia eles pegarem, peneirarem, colocar no cobertor velho e no outro dia pegar o ouro. Quando meu pai chegava de manhã, estava tudo bagunçado, estava aquela bagunça, pedra para um lado, capim para o outro, cobertor para o outro. Peixe não podia, né? Peixe não podia ter feito isso. Então, o pai falou assim, você topa? Eu tenho um pouco de medo, né? Eu tenho medo. Falei, pai, mas o senhor vai, eu vou com o senhor também. Ficou eu e o pai sentado ali. Falei, pai, então nós vamos ter que ficar quietinho. Colocar uma roupa bem escura, né? Apesar da gente ser negro, eles colocam uma roupa bem escura e vão vigiar. Foi aí que veio. A água começou a fazer barulho. Fazer barulho. Falei, pai, tá acontecendo alguma coisa aqui estranha. Começou a fazer barulho. E ele começa a apontar o dedo primeiro. Dedo fino. Ele não tem 5, ele tem só 4. Começou a apontar 1, apontando 2, apontou 3, pulou dentro do buraco. Foi ali que ele fazia a bagunça dele. Realmente ele existe e apareceu aqui, porque nós vimos, eu e meu pai vimos, entendeu? E essa história da cultura da nossa cidade que eu conto para os meninos. O negócio que meu avô me falou,
o caboclo d'água morava numa cabana assim de redonda de pedra. Mas só que ele não falava, né? Só que meu avô não falava que era desse jeito, né? Eu falava que era tipo uma cobra, que ele era tipo uma cobra. Natália, sabe a história? Não, meu avô só falou isso pra mim, não lembro mais quem ele falou. Mas eu tô na classe, tem que falar. Na pracinha, pique-esquina na praça. Gente, eu já vi. Eu também já. Eu nunca vi, Mas a minha tia já viu há muito tempo neguinho d'água. Que quando ela estava passando assim perto de um rio, ela viu um menininho assim pequenininho com a mãozinha na cintura balançando assim, A gente tava brincando de pique-esconde aqui na prainha. Aí a gente veio atravessar. A gente olhando no rio ali, parecia um bicho estranho. Na ilha ali. Perto da ilha ali naquele vago. E a gente saiu tão apavorado que saiu correndo. Ele levantou rápido e voltou. E tem uma também que eu e Pedro de Tueta tá escondendo aqui. Aí as meninas estavam brincando, Aí apareceu, eu e ele passamos, demos uma volta e fomos pra lá, pra bater. De verdade, ele é muito feio. Ele tem escama de peixe, parece lagartixa, tem os olhos assim bem arregalados. O desenho que foi feito aqui no Guardamão da Ponte, quer dizer, tinha um papelão grande, né? E eu fui contando como que era o caboclo d'água, você entendendo? O jeito dele, mas não fizeram um bitelo danado grande, ele é tiquitito, ele não é grandão igual eles fizeram, não. Daqui é tipo mesmo, tem horroroso, né? Só que o caboclo d'água, ele é cabeludo, e eles puseram peludo, e não é pelo, sabe? Ele não é pelo, o tipo dele é cabeludo igual nós mesmo, barbudo, a barba comprida, e eu não. Eu nunca vi, não, estou falando os meus avôs que viram, né? Os avôs antigos, o Zé contava o caso, e uns deles viu, né? Quem viu era pouco, só 3 que viu. O que estava na canoa pescando, de madrugada cedo, né? Foi de manhã cedo. O dia estava amanhecendo, eles iam lá com medo de outro pescador ir lá e pegar o peixe, né? Naquela época tinha surubim, tinha tudo enquanto é peixe. E esse caboclo d'água, não achando peixe para comer agora, né? Tá mamando as vacas, né? Danou mamar nas vacas agora, porque coitado, não acha. E com essa seca que tá dando, não sabe? Que não chove, você vê que quanto tempo tem. Eles estão esperando chuva. Os pastos secos, esse caboclo d'água também está passando fome. Magrelo. Se você soprar ele cai. Você entendeu? Então, e esse focalizando esse caboclo d'água, aquele que está lá, na estalta. Você entendeu? Aquele é que é o perigoso. Aquele pode ser da gente, né? E esse que eu estou falando com você não é só se você tiver com peixe. Você está passando fora de peixe, aí ele vai para tomar os peixes. Ele não tem nada a ver com nós, não. Foi gente igual a nós, igual os macacos. O macaco foi gente igual a nós, né? E esse caboclo d'água também foi gente igual a nós também. Se você ver ele, você não acredita. E esse caboclo d'água fica junto com a capivara, dorme junto, porque à noite é igual a capivara, ele não fica dentro d'água não. Entendeu? Ele sai para fora, ele dorme junto com as capivaras. E eles estão felizes fazendo uma cerca de bambu para a capivara não cortar o arrozal dele, né? Aquele velho. E nele fazer a cerca, o caboclo d'água sai da água e deu bote na perna dele. Foi ele que saiu isso.